pessoal, eu sou a Luciana do canal Livro Aberto e o vídeo de hoje é um vídeo resenha do livro O Curioso Caso de Benjamin Button. Tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês têm medo de envelhecer? Essa resenha ela vai fazer parte de mais uma resenha daquele quadro Livro versus Filme daqui do canal. Essa história eu passei a conhecer através do filme, aquele filme que é com o protagonista, o Brad Pitt, e eu não sabia que essa história ela era baseada num conto do Fitzgerald. Eu não sabia que ele tinha um livro, que era um conto, que era ele que tinha escrito, eu não sabia. Essa história ela vai contar a história de um homem em que quando ele nasce velho, e com o passar do tempo ele vai rejuvenescendo. No decorrer da história, o Benjamin ele vai passando pelas diversas fases da vida de uma pessoa: a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Só que tudo com ele acontece de trás para frente. Não, de frente para trás. Não sei. Ele estando velho e vai rejuvenescendo. E essa particularidade causa muito estranhamento nas pessoas, porque as pessoas, os seres humanos, normalmente eles nascem bebês e vão envelhecendo. E com isso as outras pessoas meio que excluíam o Benjamin por causa dessa particularidade dele, porque achavam que ele era uma anomalia, que ele era um monstro, que ele era uma coisa assim totalmente errada e que todo mundo estava com medo dele porque achava que ele era uma besta, sei lá, um ET, um monstro, né? Então assim, muitas pessoas passaram a tratar ele de forma preconceituosa, excluindo o Benjamin. Isso faz a gente refletir o quanto que as pessoas são preconceituosas, e medíocres ao ponto de não reconhecerem a particularidade do outro e de respeitarem e de somente ver o eu e eu mesmo, de serem muito egoístas. E o Benjamin ele passa por essas fases de forma muito legal. Ele passa de forma a cada vez se descobrindo mais, porque ele tem aquela particularidade que ele é velho, mas que ele tem que aprender a andar, que quando ele está bebê, que ele é um velho, ele tem artrose, ele sente dor nas costas, e quando ele tá já para morrer, ele é um bebê e ele tá no auge da alegria dele, mas aí ele se pega triste, naquela quase morte dele. Então o Benjamin ele passa por várias fases, por todas as fases de forma de descoberta, Com o tempo ele vai se acostumando com aquela condição e ele vai vivendo como os outros vivem normalmente. Mas a história no livro e no filme, elas são bem diferentes. Normalmente a gente diz que um filme é baseado no livro, e esse realmente ele é baseado, ele não é a cópia. É muito parecido, a ideia principal é a mesma, mas a continuidade da história, a forma como ela é contada é totalmente diferente. No filme e no livro, ele é criado de formas diferentes, por pessoas diferentes, e no filme ele tem um romance com uma garota, e já no conto não é muito intensificado esse romance com ela. A gente sabe que o apelo hollywoodiano é muito forte para colocar um romancezinho no filme, para pegar as pessoas. Já no conto não tem isso. No conto, esse romance eu nem me lembro de ter sido citado. Então foi focado bem nessa condição especial que ele tem. No filme eu pude me emocionar mais do que no livro. No filme eu pude perceber, eu pude sentir um pouco daquela condição do Benjamin. De quando ele estava feliz, quando ele estava descobrindo alguma coisa, ou de quando ele estava sofrendo, quando ele sofria um preconceito. Aqui no conto não, foi passado de forma muito superficial essa emoção para o leitor, para a pessoa que estava lendo. Eu acho que o principal objetivo dele não era esse. E assim, eu não me emocionei com o livro, me emocionei bem mais com o filme. Um grande momento na história é quando o Benjamin ele já está quase para morrer e o filho dele está
assim com uns 40 e poucos anos, e ele vê, né, normalmente a gente vê o contrário. Quando os nossos pais estão velhos, nós estamos novos. E acontece o inverso. O filho dele, com 40 e poucos anos, vê o seu pai morrendo bebê. Um fato bacana também é que o Benjamin, ele não ficava se importando com o passado, ele vivia o presente. Em nenhum momento no conto eu me lembro do Benjamin tendo flashbacks e lembrando do passado. Ele sempre procurava viver o presente. Algumas reflexões que eu tirei desse livro as pessoas hoje em dia elas estão cada vez mais querendo ficar jovens com o tempo, procurando todos os artifícios possíveis, e os jovens querendo ficar adultos mais cedo. Né? A gente vê crianças, meninas querendo ficar adulta muito rápido, e a gente vê adultos que movem céus e terra para ficar jovens, fazendo inúmeras cirurgias plásticas, fazendo vários tratamentos, e a gente chega à conclusão que as pessoas elas nunca estão satisfeitas com o que elas têm e que sempre estão condicionadas seguir um padrão que a sociedade e a mídia impõem. Esse conto ele é um conto bem escrito. Eu gostei muito da escrita, é uma escrita fácil. Para um primeiro contato com o Fitzgerald, eu acho que foi um contato legal. Mas eu gostei mais do filme, ele me trouxe mais emoção do que o conto. Não que o conto seja ruim, eu gostei muito do conto, mas eu esperava um pouco mais de comoção, de sentimento, o que eu senti no filme. Mas a narrativa, a ideia é super interessante, é super peculiar e você não vê assim em qualquer história. É uma história bem interessante, bem diferenciada. Esse livro é o volume 2 da coleção da Folha. Eu vou fazer aqui no canal uma playlist de resenhas da coleção da Folha, em que eu vou comprar. Então eu vou fazer a leitura e vou fazer a resenha aqui no canal para vocês acompanharem com o tempo. Essa é a primeira resenha do livro volume 2. Eu ainda não sei qual é o próximo que eu vou resenhar. Coloquem a opinião de vocês aqui embaixo do qual vocês preferiram, se mais o filme ou se mais o livro. Não esqueçam que se você gostou do vídeo, clica aqui em gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Obrigada pela companhia e tchau!